Todo mundo que tá ali manda, Perfeita. manda muito bem, as atuações são legais. Porém, o filme, como filme, ele, ele não funciona muito bem. Eu acho que ele peca em algumas coisas, ele falha em algumas coisas. Só que ao mesmo tempo é um filme que tá legal de você assistir no cinema. Então, pra quem não viu ainda, não se decepcione, não fica naquela, pô, acho que eu não vou ver no cinema então. Vá ver no cinema, porque quando você assistir na TV, você vai se decepcionar de não ter visto no cinema. Porque é legal você ver os efeitos em tela grande e tal. É um filme maneiro. E a gente tem que lembrar uma coisa: o roteiro do filme, ele não é. Ele não é do Spielberg, tá? O roteiro do filme é do David Koepp. Então, David Koepp que fez os últimos filmes dele, né? Foi o Jurassic World, se eu não me engano, e, e outros filmes que não foram tão bens assim de bilheteria. E as histórias não são muito legais. Mas o filme e o roteiro é 100% do David Koepp. Não é do Spielberg. E isso coloca o filme em algumas situações que desagradam em alguns momentos. O filme. O ritmo do filme, né, Léo, é um pouco lento, né? Pro que ele se propõe, né? Eu vi algumas pessoas falando Ah, até que chegaram a dormir, cara. é, ele apresenta os personagens, ele não faz uma apresentação dos personagens logo no começo. Você fica meio perdido tentando entender o que está acontecendo já no começo. Sim. Você vai conhecendo um pouco desses personagens durante o filme. São 2 horas e 30 minutos de filme, passa rápido, você não nota. Mas uma coisa importante em relação ao Spielberg, que ele fez diferente nesse filme, acho que uma das falhas do Spielberg é que ele não utilizou a tecnologia atual a seu favor. Porque ele deixa muita coisa ali que, com o celular que nós temos hoje, com todas as vantagens tecnológicas, você não precisa de sair correndo de carro. Você não precisa fazer fuga de carro. Você não precisa fazer coisas meio mirabolantes ali e daria para resolver muita coisa numa sala trancada com o celular na mão. Tá? A própria Wordex, que está aqui atrás, se propõe a ser uma agência não governamental que é extremamente eficiente, só não é eficiente na hora que ela precisa ser eficiente. Fora isso, ela é extremamente eficiente. Né? Lógico, se ela fosse extremamente eficiente, a gente não teria filme. Mas de tudo isso, a apresentação dos personagens não é essencial para o filme. Você não vai ficar apaixonado. Logicamente, você vai ficar. Quem curte o trabalho da Emily Blunt vai ver que ela está entregando toda a sua capacidade de atuação, está excelente. Tá? Ela rouba as cenas. Ponto. Uhum. E o O'Connor também está muito bem. Tá? A direção está muito boa. Só achei que o roteiro. De... Mas aí também eu vou falar uma coisa em relação ao filme. Quem está dentro da bolha de ufologia vai falar assim: pô, podia ter mais coisa. Ele passou raspando nessa informação, podia falar sobre isso. Esse filme é para você levar aquela pessoa que não acredita em disco voador. Uhum. É aquela pessoa que quando você encontrar no bar e falar que não acredita, você vai falar: você assistiu o filme do Spielberg? O que você achou? Aí você mostra a toca do coelho de Alice para ele. Sim, sim. Tem muita coisa para ser dita referente à ufologia. Muita, tá? Então vocês vão ver a gente fazendo muito conteúdo sobre o filme daqui pra frente. Tem uma parte do filme que conta um ocorrido que até o Léo, quando assistiu, ele falou pra gente, falou, galera, isso aqui é um ponto que poderia estar no Ruído Oficial, né? O livro do Guto, o livro que o Léo lançou junto com o Guto, na Edições Cosmos, e é uma parte que poderia estar no Ruído Oficial e não está. E é uma parte da história que a gente nunca falou no podcast.
né? Então é um momento que é muito interessante. O filme, ele tem bons momentos ali de ufologia, tá? É um filme que, como, como um podcaster de ufologia, pra gente que é da bolha ufológica, ele funcionou legal em vários momentos. Se você acompanha conteúdo de ufologia de uma maneira legal, como a gente tem falado, parece até clichê, parece autopromoção, mas se você lê o Ruído Oficial, se você ouviu os episódios nossos que a gente tem trazido nos últimos meses, os guias do Disclosure que a gente tem feito, se você tem acompanhado tudo isso, o filme é um baita fanservice para quem está acompanhando tudo. É um baita fanservice. É um UFO service. É um Tem UFO muita service. coisa. É tipo Eu, a galera que lê HQ, né, o Léo? Tipo, a pessoa lê HQ, aí vai ver um filme da Marvel e vê todas as referências que ela queria ver, ela vê ali, né? Então, Uhum. tem. Uma coisa que eu acho importante também deixar claro, assim, em algumas outras críticas que eu vi sobre o filme, alguns críticos falam assim, ó, não vai com muita expectativa. Mas é o seguinte, se você que está assistindo aí segue a gente nos nossos episódios, você viu já o livro do Guto, ou você pesquisa sempre sobre o assunto, você vai ver que tudo que está se passando no filme está em paralelo à vida real. Uhum. Entendeu? Eu trocaria o Daniel pelo Corbell. Exatamente a mesma coisa. O Corbell, semana retrasada, lançou o Sleeping Dog, e ele fala exatamente a mesma coisa que está no filme. Eu tenho aqui os vídeos, eu preciso transmitir isso para o resto do planeta. Uhum. E aí, recentemente, o Corbell falou: tem 100 jornalistas com material pronto para ser divulgado, que é exatamente o roteiro do filme. Sim. Então você fala assim, tem muita. O filme ele está andando lado a lado com o mundo real. Se a gente chegar a 20% do que acontece no filme, que aí você vai ter a sua experiência, a gente vai ser bastante consultado para as coisas que acontecerão. Tá? Então é muito importante isso, porque o filme, apesar de não ser um contato imediato, que lavou a nossa alma em relação a discos voadores, de chegada de alienígenas e tudo, esse filme vai te incentivar a pesquisar mais, a perguntar mais quem tem a verdade. Uhum. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, sim. A parte ufológica dele é legal, mas, como eu disse, deixar todo mundo assistir e tal, aí a gente vai entrar em vários detalhes, tem muita coisinha interessante na questão ufológica do filme. Agora, como filme, gente, como eu disse, pra mim é nota 3 de 5. Ele Concordo. ele é arrastado em alguns momentos, ele é divertido em alguns momentos. Tem uns momentinhos ali de comédia com a Emily Blunt que eu achei até meio forçado, de tipo colocar coisas ali pra ela falar, tal, num momento que tá todo mundo tenso, aí sai uma piadota, sabe? Então, parece a gente gravando um podcast às vezes. Mas tem uns momentos assim. Então, é um filme que ele tem momentos divertidos, tem momentos bonitos, tem momentos de emoção, tem tudo. Só que ele não tá organizado como os filmes do Spielberg. Ele não tá organizado como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, não tá organizadinho. Você não se apega muito a personagens a personagens da história, sabe? Tem uma personagem que ela aparece no filme, ela faz um questionamento muito legal, né? É uma personagem que ela é colocada como uma certa importância no filme, e aí em um dado momento essa personagem simplesmente some do filme. Ela some do filme. Aí ela aparece em um outro momento para fazer uma pergunta, e depois ela aparece no fim para dar uma solução milagrosa. Então, o filme tem muito dessas coisinhas de solução milagrosa, burrice, né? Aquela burrice de roteiro que a gente vê, sabe? Coisa assim que você fala, não, cara, não tem como, sabe? Você teve uma sensação de que, de repente, o filme foi feito às pressas?
Cara, Por causa das coisas que estavam acontecendo parece que no Congresso? parece que tipo assim, parece que eles pegaram o filme e começaram a fazer, aí começou a acelerar as coisas do Congresso, aí falou, pô, a gente precisa soltar isso aí antes que algo maior no Congresso aconteça e a gente não consiga dar as mensagens que a gente quer no filme, sabe? É. Porque supondo que se aparecesse um David Grant falando assim, olha, tá aqui o vídeo da entidade não humana lá. Aí o filme de Spielberg quebra as pernas. Porque aí ele Entendeu? perde todo o beabá do negócio. E até assim, É. gente, o filme ele não tem uma das coisas ufológicas que ele peca um pouco, ele não tem o mundo da ufologia, tá? Tipo, Diferente do quem que seguiu a risca até o momento que eles tiram o disco da nave e levam para a área 51. não entendi, Léo, o que você O falou? Taken, o Ah, Taken, sim, a série Taken, quando eles tiram o disco lá do hangar 18 e levam para a área 51 de Uhum, helicóptero. uhum. Até ali, ele está seguindo uma história baseada Sim, nos fatos reais, entre é. aspas. Né? É. Não tem. Isso no filme ele peca um pouco nessa questão de, de não ter ufologia nessa parte, sabe? Não tem o denunciante, não tem essas coisas. Então, assista o filme, tá? Pra vocês terem a sua própria conclusão, pra vocês terem a sua opinião. De novo, é um filme pra você ver no cinema. É um filme gostosinho, é um filme que dá um afago no nosso coração de ufologia, né? Ele pega você no colo ali em alguns momentos e fala: "Ô, meu filho, ó, você gosta disso aqui, tá na tela grande pra você ver como é que é, tal". Então, tem esses momentos, mas ao mesmo tempo é um filme de perseguição, é um filme ali de ação.